mais importante para a gente, como eu falei no início, é compreender a raiz, a estrutura disso tudo. De onde vem isso? Saber que existe é um elemento fundamental para você poder combater e, de repente, resolver o que tiver que ser resolvido. Mas, de onde vem, qual é o histórico desse processo de concentração de terras? O Brasil foi uma colônia de exploração, um lugar onde as pessoas vinham para ganhar dinheiro, para produzir, enriquecer e ir embora. O vínculo com esse espaço aqui é muito pequeno. Então, o ideal é que a gente comece a discutir essa história voltando lá atrás. Vamos voltar a 1500 e vamos analisar, dali para frente, as formas de acesso à terra, os regimes de propriedade da terra. Entre 1500 e 1850, dá para fazer uma linha contínua bastante longa aí. Entre 1500 e 1850, o que a gente tem? A gente tem um regime de terras devolutas. A gente tem um sistema de capitanias hereditárias, a gente tem um sistema de sesmarias, a gente tem terras sendo concedidas pela coroa portuguesa a alguém que porventura quisesse explorar aquilo ali. Você entendeu o que é o regime de terra devoluta? Terra devoluta é uma terra que não tem um dono próprio, um proprietário privado. Não tem um dono específico. Quem é que é o dono daquela terra? O dono daquela terra é o Estado. Você, na verdade, é um usufrutuário, é alguém que tem direitos de uso sobre aquela terra, mas vai ter que pagar uma parcelinha ao dono da terra, nesse caso, que é o Estado, caso você vá utilizá-la. Nesse período de 1500 a 1850 é assim que a coisa funciona. Primeiro a coroa portuguesa, depois o Império Brasileiro, mas dentro dessa faixa toda, a terra não tem um proprietário específico. O que você está entendendo a partir daí? É que por mais que o uso da terra seja alguma coisa importante, a concentração fundiária tem uma marca que é 1850. Apesar disso, ser um grande donatário, ser um grande fazendeiro entre 1500 e 1850 era alguma coisa que dava status. Portanto, já vinha da terra de alguma forma o poder. Já emanava da terra a importância que a pessoa adquiria. Só que aí entra um dilema, entra um ponto que é importante a gente analisar. O poder vem da terra, ele é hereditário, isso aí não há dúvida. Só que, como é que eu falo em fazendeiro se eu não tenho fazenda? Para e pensa, quando eu falei fazenda, a primeira coisa que veio à sua cabeça foi o quê? Não foi uma territóriozinho delimitado, né? Uma cerquinha, uma propriedade de terra? Se eu digo para você que o fazendeiro não era dono da terra, por que ele se chamava fazendeiro? Então, fazenda veio depois do fazendeiro? Como assim? Não estou entendendo. É porque em 1850, duas coisinhas vão acontecer e elas são muito importantes. A Lei Eusébio de Queiroz é um momento importantíssimo para a compreensão da organização do espaço econômico brasileiro, da organização do espaço agrário brasileiro. O que acontece em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz? Vamos pensar assim. Onde estava a grande riqueza do fazendeiro? Você sabe que o Ministério da Fazenda é aquele ministério que cuida das finanças, do dinheiro do Brasil. O fazendeiro era nada mais, nada menos do que alguém que tinha muito dinheiro. Se a terra não pertencia a ele, pertencia sim à coroa, o dinheiro que ele tinha não estava ali imobilizado na terra. O dinheiro que ele tinha relação direta com a quantidade de escravos que ele possuía. O que isso está trazendo à sua mente? Se esse fazendeiro tem muitos escravos e tem uma lei lá que diz assim, a Lei Eusébio de Queiroz, que está acabando o tráfico negreiro, ele já está percebendo que daqui a pouquinho acabou a escravidão. Vem lá a Isabelzinha, vai lá, assina aquele documento, liberta os escravos e a riqueza que esse cara tinha, que era aquele monte de escravo que dava a ele a capacidade de produzir, vai para o ar como se fosse uma fumaça. Desaparece completamente. Então, sob o risco de, sob uma canetada, perder toda a sua riqueza, o que esse cara começa a fazer? A pressionar o Estado para que transfira a riqueza que ele tem do escravo para onde? Para alguma coisa que vai ficar, vamos dizer assim, mais estável ao longo do tempo. Vai transferir a riqueza do trabalhador, do escravo, para a terra. Basta você pensar também que tem um outro detalhe. Se eu interromper o tráfico negreiro, eu vou começar a trazer o quê? Imigrantes europeus para cá, italianos e alemães. Esses caras vão chegar num regime de terra devoluta, o que vai acontecer? Se é regime de terra devoluta, a terra não tem um proprietário privado. Eu cheguei aqui, encontrei terra vazia, o que eu vou fazer? Vou trabalhar nas fazendas de café? Lembra que no final do século XIX, o café está bombando no Brasil. O café está no seu período áureo. Estamos trazendo mão de obra da Itália para cá para trabalhar nos cafezais de São Paulo. Se esse cara chega aqui e encontra terra vazia, ele vai para o cafezal trabalhar? Não, ele vai ocupar um pedacinho de terra para ele e está tudo bem. Então é fundamental
cercar as terras. Era fundamental transformar a terra em propriedade privada para que, primeiro, diante da provável libertação dos escravos, duas coisas não acontecessem. Esse escravo, o fazendeiro, perdesse o patrimônio que era o escravo. Segunda coisa, o escravo não corresse para a terra e virasse um pequeno proprietário. E terceira coisa, que o imigrante que vinha para trabalhar no lugar do escravo na fazenda não pegasse um pedacinho de terra para si e fosse embora. Deixasse de lado o trabalho na lavoura de café, deixando, obviamente, o empresário no prejuízo, o grande fazendeiro no prejuízo. Como fazer para resolver esses problemas de uma vez? Diante do que a Lei Eusébio de Queiroz trazia de impactos, nada melhor do que transferir a riqueza que o fazendeiro tinha do escravo para a terra, criando uma lei de terras. E o que vai dizer a lei de terras? A lei de terras vai dizer que para chegar à terra, para comprar um pedaço de terra ou para ter um pedaço de terra, só no mercado, comprando ou, obviamente, para não perder privilégio, herdando. O ex-escravo não tem dinheiro, não compra terra. O cara que está vindo lá da Itália e da Alemanha está chegando aqui sem dinheiro, portanto, também não compra terra. Quem é que tem condições de pegar essa terra e incorporar ao seu patrimônio? O grande fazendeiro. Guarda isso na sua cabeça. Num regime de terras livres, a mão de obra, o trabalhador, tem que ser escravo. Num regime de trabalho livre, a terra tem que ser escravizada e transformada em mercadoria. Se você junta as duas coisas, pode dar problema. Se você tem trabalho livre e terra livre, quem sabe a gente conseguiria distribuir terras mais igualmente, de maneira mais equitativa, e um dia o Brasil fosse talvez um país desenvolvido. E isso para a elite brasileira no momento, para a oligarquia, para o fazendeiro, era uma coisa de arrepiar. Você imagina o Brasil se desenvolvendo? Não, não. Vamos deixar a coisa do jeito que está. E para deixar tudo do jeito que está, transfere a riqueza para a fazenda, transfere a riqueza do escravo para a terra e está tudo bem. Mantém o fazendeiro no lugar de fazendeiro e o trabalhador no lugar de trabalhador.